Você já sentiu que algo em você não começou com você? Como se certas dores, certos medos, certos pensamentos fossem ecos, heranças invisíveis. E se eu te dissesse que às vezes o que chamamos de imaginação é só uma lembrança disfarçada? Essa história começa com uma jovem escritora, um manuscrito inacabado e uma morte sem explicação em uma biblioteca antiga. Mas o mais assustador não é como ela morreu, é o que ela escreveu antes de morrer. Porque cada frase parecia prever seu próprio fim. E no fundo, ela já sabia o que ia acontecer. Só não lembrava que já tinha vivido aquilo antes. Eduarda tinha um ritual. Todos os dias, entre 4 e 6 da tarde, ela ocupava a mesma mesa na biblioteca municipal. Não era a mais iluminada, nem a mais confortável, mas ficava num canto mais isolado, perto da seção de livros raros, onde o silêncio parecia mais denso, quase sagrado. Ela abria o caderno de capa preta com cuidado. Era antigo. A capa já estava gasta, os cantos dobrados pelo uso. Tinha um cheiro de coisa velha, mesmo sendo moderno. Não havia nome na primeira página, nem título, só linhas escritas à mão, com letra firme e inclinada. Aquela escrita não era a que ela usava nos cadernos da faculdade, nem nas provas, nem nos bilhetes para a mãe. Era outra letra, quase como se fosse de outra pessoa, ou de outra época. Eduarda dizia que não era ela quem escrevia. Era como se as frases chegassem prontas, como se fossem sussurradas por alguém que só ela ouvia, e que sua mão apenas obedecesse. No início achava que era só imaginação, mas aos poucos, aquilo deixou de parecer um exercício de escrita e passou a parecer um aviso. O manuscrito contava a história de uma mulher chamada Beatrice, uma dama solitária, de cabelos escuros e roupas de luto. Vivia num casarão de paredes altas, janelas trancadas, e escrevia cartas que nunca entregava. O enredo era sutil, quase sem ação, mas carregado de angústia, de saudade de algo que o leitor nunca sabia exatamente o que era. Beatrice parecia viver à espera de algo que nunca vinha, ou de alguém que já tinha ido. Em muitas passagens ela repetia: "Não se pode escrever o futuro com palavras presas ao passado." Era como se estivesse aprisionada dentro de si. E quanto mais Eduarda escrevia, mais se via dentro daquela personagem. Começou a sonhar com salões antigos, sons de passos ecoando em corredores vazios, vozes murmurando em francês, velas apagando sozinhas. Acordava suando, confusa, mas com uma certeza estranha. Tudo aquilo fazia sentido. Certa vez, numa manhã de sábado, sua mãe entrou no quarto com o café e encontrou Eduarda sentada à mesa, cercada de papéis e velas acesas. A filha olhou para ela e perguntou, com voz baixa: "Mãe, você acredita em alma antiga?" Ângela riu. Tentou mudar de assunto, mas Eduarda não sorriu de volta. "Tem coisas que eu escrevo e que eu não lembro de ter vivido, mas eu sinto. Sinto como se tivessem acontecido comigo, e às vezes eu me vejo em lugares que não conheço, mas que parecem minha casa." Ela tremia, estava pálida, olhar fixo. A mãe tentou racionalizar. Cansaço, muito estudo, sensibilidade artística. Mas nada daquilo era só imaginação. A bibliotecária, Dona Lídia, também percebia. Não era apenas pelo comportamento reservado, era pela aura que Eduarda carregava. Ela dizia que a garota trazia cheiro de tempo antigo. Quando a biblioteca ficava vazia, Lídia ouvia ruídos leves vindos da seção onde Eduarda estava, como se alguém folheasse livros rapidamente, como se houvesse mais de uma presença ali. Ela chegou a perguntar uma vez: "Você está sozinha, querida?" Eduarda respondeu: "Quase", e voltou a escrever. O manuscrito crescia, e com ele as coincidências. Em uma das passagens, Beatrice descrevia uma biblioteca onde costumava se esconder quando criança. Era uma construção de pedras antigas, com chão de madeira e escadas em espiral. Descrevia com detalhes o desenho das janelas, os lustres enferrujados, até mesmo uma rachadura no rodapé da parede oeste. Dona Lídia, ao ler um trecho deixado sobre a mesa por engano, gelou. Era a descrição exata da biblioteca municipal. Mas aquela ala, com escadas em espiral e janelas coloridas,
havia sido reformada há mais de 50 anos. Eduarda nunca estivera lá e nunca poderia saber daqueles detalhes. Quando Lídia perguntou como ela conhecia aquele lugar, a jovem respondeu sem piscar: "Eu nasci ali." E então sorriu. Um sorriso vazio, que doía mais do que qualquer lágrima. Os colegas de faculdade começaram a notar o afastamento. Ela já não saía com o grupo. Parou de postar nas redes sociais. Evitava olhar no espelho, como se não quisesse ver a si mesma. Ou como se estivesse vendo alguém mais ali. A escrita ficou mais intensa, mais escura. Começaram a aparecer palavras em francês, em latim, citações sem fonte, referências a datas do século XIX. Trechos que pareciam traduções de cartas antigas, mas que ela nunca tinha lido. Numa dessas tardes, Eduarda escreveu uma página inteira e depois a rasgou. Jogou no lixo. Lídia recuperou os pedaços e colou curiosa. O texto dizia: "Ela morreu aqui, na penumbra, com veneno nos lábios e palavras não ditas no peito. Não foi assassinada, não foi suicídio, foi memória." Naquela noite, Lídia não dormiu. E no dia seguinte, Eduarda não apareceu. Depois daquele dia em que Eduarda não apareceu na biblioteca, algo pareceu mudar no ar. Não era apenas a ausência dela. Era o peso que ficou. Um silêncio diferente, carregado de algo que ninguém conseguia nomear. Dona Lídia notou primeiro. Dizia que o corredor onde a jovem costumava escrever estava mais frio, como se a própria madeira das estantes tivesse absorvido sua inquietação. Na manhã seguinte, Eduarda voltou. Entrou na biblioteca como sempre, com passos silenciosos e olhar perdido. Mas havia algo nos olhos que não estava lá antes, um cansaço maior, como se tivesse envelhecido por dentro. Sentou-se em sua mesa e tirou da mochila o caderno preto. Não escreveu de imediato. Ficou olhando pela janela. O céu estava cinzento e uma garoa fina começava a cair sobre as folhas das árvores do pátio. Ela parecia esperar por algo, como se alguém fosse aparecer, como se escutasse vozes que ninguém mais ouvia. Então, do nada, ela levantou. Caminhou lentamente até o fundo da biblioteca, onde ficava uma sala raramente usada, a Sala dos Espelhos. Era um espaço pequeno destinado a eventos antigos, onde havia, além de estantes baixas com arquivos de jornais, um espelho antigo, alto de moldura dourada, encostado na parede de pedra original da construção. Eduarda parou em frente ao espelho e ficou imóvel. O reflexo devolveu sua imagem, mas havia algo errado. Ela não se via exatamente como era. Havia um detalhe estranho, uma diferença quase imperceptível. O vestido que aparecia no reflexo não era o que ela usava. Seus cabelos estavam presos de outra forma, e o ambiente atrás dela parecia mais escuro, como se o espelho refletisse não o presente, mas outra época. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um susto. Piscou várias vezes, mas o reflexo continuava o mesmo. Dona Lídia, que vinha passando com uma pilha de livros, viu a cena. Eduarda estava parada, olhando fixamente para o espelho, como hipnotizada. E por um instante Lídia teve certeza. Havia outro rosto ao lado dela no reflexo. Um rosto que desapareceu quando ela se aproximou. "Está tudo bem, Eduarda?" A jovem hesitou antes de responder. "Eu acho que estou vendo coisas." Mas sua voz tremia e seus olhos estavam marejados. Voltou à mesa e escreveu freneticamente por quase 1 hora. As páginas se enchiam de frases como: "Ela me observa quando durmo, o espelho não mente e eu a vi e era eu." Mais tarde, em casa, Eduarda passou mal. Teve febre. Dizia coisas desconexas. Chamava por nomes que a mãe nunca ouvira. Beatrice, Julienne, Claire. Murmurava em francês entre os delírios. A mãe pensou em levá-la ao hospital, mas no dia seguinte, a febre sumiu como veio. Eduarda disse que estava bem, mas não estava. Ela parou de sair de casa. Trancava-se no quarto. Desenhava compulsivamente o espelho. Às vezes, riscava o próprio rosto nos desenhos. Em outras, escrevia trechos que pareciam confissões. "Fui eu quem escondeu a carta. A tinta estava envenenada."
Ela nunca soube que a última página era sua sentença. A mãe encontrou essas frases e tentou conversar. Eduarda apenas sorriu e disse: "É só ficção, mãe. Nada disso é real." Mas seus olhos não acreditavam nisso. Dias depois, Dona Lídia encontrou uma anotação deixada por Eduarda na biblioteca. "Se eu desaparecer, procure o espelho. Ele guarda a entrada e a saída." Foi a primeira vez que Lídia sentiu medo de verdade. Na noite daquela anotação, Eduarda teve o sonho mais vívido de todos. Estava em uma sala escura, cercada de livros. Sentia-se sufocada. As estantes se fechavam ao seu redor. No centro da sala havia um espelho, mas ela não se via nele. Via Beatrice, vestida de preto, com o rosto manchado de lágrimas secas e a mão segurando uma pena manchada de tinta vermelha. Beatrice olhou para ela e disse: "Você ainda tem tempo de terminar." "Terminar o quê?" Eduarda perguntou. Mas a mulher sumiu e o espelho rachou. Eduarda acordou gritando. No dia seguinte voltou à biblioteca mais cedo do que o normal. Levava nas mãos o caderno preto e uma expressão de quem sabia que estava prestes a cruzar um limite. Ela se trancou na sala dos espelhos e começou a escrever. Mas naquele dia, não saiu da biblioteca. A biblioteca não abriu naquele dia. Dona Lídia chegou cedo, como de costume, mas encontrou a porta principal entreaberta, o que era impossível. Ela mesma havia trancado tudo na noite anterior. Os alarmes estavam ligados. Não havia sinal de arrombamento. Assustada, entrou devagar. O lugar estava em silêncio absoluto. Não havia vento, nem ruído de folhas ou passos, mas o ar estava mais pesado, carregado, como se a própria estrutura do prédio estivesse em luto. Ao caminhar entre as estantes, Lídia percebeu que a sala dos espelhos estava aberta. A porta, normalmente emperrada, escancarada como se alguém tivesse passado com pressa ou força, e então viu Eduarda, sentada no chão, encostada na parede, com o caderno preto sobre o colo. Os olhos fechados, a expressão tranquila, como se dormisse profundamente. Mas ela não dormia. A caneta ainda estava entre os dedos. Ao lado, uma folha solta, fora do caderno, com apenas uma frase escrita em letra cursiva. A última página foi escrita. O laudo confirmou: morte súbita, causa indeterminada, nenhuma marca no corpo, nenhum vestígio de substâncias, nenhum histórico de doenças. Mas Lídia sabia. Algo havia acontecido naquela sala. Algo antigo. Nos dias que se seguiram, a biblioteca foi interditada temporariamente. Mas Lídia não conseguia se afastar. Cuidava dos livros, organizava os documentos e, num gesto quase inconsciente, recolheu o caderno preto de Eduarda, como quem guarda uma relíquia. Não conseguiu ler imediatamente. Havia algo no objeto que a intimidava, como se ele estivesse olhando de volta. Foi só dias depois que criou coragem. Sentou-se na mesma mesa onde Eduarda costumava ficar e abriu na primeira página. Ali, um texto em francês fluente assinado Beatrice L. Montrevolt. Não era um capítulo, era uma carta. A quem encontrar estas palavras, peço perdão por ter escrito de mais ou de menos. Talvez minha história não devesse ser lembrada, mas se chegou até aqui, é porque ela ainda vive em alguém. Eu só queria ser ouvida e ser esquecida. Lídia traduziu aos poucos. Mas o que mais lhe chamou a atenção veio ao fim. O espelho não é só reflexo, é passagem. No sótão, atrás da parede falsa, está o que restou de mim, o que eu não tive coragem de destruir. Lá está o que ainda me prende. Parecia loucura, mas Lídia, movida por algo que não sabia explicar, seguiu a pista. A biblioteca era antiga. Tinha 3 andares, sendo o último quase nunca utilizado. O sótão era um depósito de móveis velhos, arquivos em desuso, teias de aranha e silêncio. Com lanterna em mãos, Lídia subiu as escadas de madeira, que rangiam como se protestassem. O ar era empoeirado, seco, mas havia um odor fraco de lavanda. Familiar. O mesmo perfume que Eduarda usava. No fundo do sótão, entre armários quebrados e caixas emboloradas, ela encontrou uma parede de tábuas mal encaixadas.
empurrou e a madeira cedeu. Atrás dela, um pequeno cômodo escondido, sem janelas, com apenas uma cadeira, uma escrivaninha antiga e uma caixa de ferro. Sobre a caixa, uma chave dourada e, ao lado, uma folha amarelada com a mesma caligrafia de Beatrice. Não tive coragem, mas talvez você tenha. Dentro estão as cartas que selaram o fim. Leia com cuidado, queime com respeito. Lídia hesitou por minutos. Depois, abriu a caixa. Ali dentro, amarradas com fita vermelha, estavam mais de 20 cartas, todas datadas entre 1874 e 1876, endereçadas a Julien Moreau, médico francês que, segundo uma pesquisa rápida, morreu misteriosamente em Bordeaux, semanas depois da última carta. As mensagens eram apaixonadas, desesperadas, de alguém que sabia estar sendo esquecida. Mas a última carta não era para Julien, era para Beatrice, escrita por uma mulher chamada Claire Dubois. Você destruiu a única coisa que eu amava. E ainda teve coragem de escrever sobre isso como se fosse arte. O veneno que matou Julien não estava no vinho, estava nas palavras. Você o matou com silêncio, com ausência, com medo. Espero que cada linha que você escrever daqui em diante te lembre do que nunca poderá desfazer. Lídia sentiu as mãos tremerem. Aquela história não era apenas uma ficção de Eduarda, era um eco real e talvez meio uma confissão. Nos dias seguintes, ela comparou os trechos do caderno de Eduarda com as cartas. As palavras se repetiam, as frases, até as pausas. Era como se Eduarda tivesse sido o canal para que Beatrice finalmente terminasse sua história. Mas não era só isso. Em uma das folhas soltas escritas na letra trêmula de Eduarda, havia uma frase que ela nunca mostrara a ninguém. Às vezes a gente volta só para terminar o que começou. Lídia chorou. Ela entendeu então que Eduarda não morreu. Ela completou algo. E ao fazer isso, libertou quem ela foi e quem ela era. A caixa foi lacrada novamente. Lídia, com mãos cuidadosas, recolocou cada carta em seu lugar. Não por medo, mas por respeito. Era como se, ao tocar aquelas palavras, estivesse tocando o coração de alguém que havia gritado por mais de um século, em silêncio. Ela não queimou as cartas, como Beatrice sugeria. Não teve coragem. Sentia que ainda não era o momento, mas algo havia mudado dentro dela. Era como se, ao encontrar aquele relicário de memórias, também tivesse despertado algo que dormia dentro de si. Nos dias que se seguiram, Lídia passou a revisitar o caderno de Eduarda todas as noites. Cada palavra parecia pulsar. O texto não era linear. Havia páginas escritas de trás para frente, versos que se repetiam, desenhos feitos com pressa, quase violentos. Mas, em meio à desordem, havia um fio invisível. Uma mensagem tentando emergir. E era mais do que literatura. Era desabafo, era arrependimento, era voz. Certa noite, ao reler uma das páginas riscadas, Lídia teve uma sensação estranha, como se a tinta ainda estivesse fresca. Como se alguém, ali mesmo, há poucos segundos, tivesse terminado de escrever. Ela passou os dedos sobre a caligrafia e, por reflexo, fechou os olhos. E ouviu uma voz feminina sussurrando: Je n'ai pas voulu la fin, mais c'était la seule sortie. Eu não queria o fim, mas era a única saída. Lídia abriu os olhos num susto. Estava sozinha. Ou achava que estava. Naquela noite, sonhou com Beatrice. Mas não era uma aparição fantasmagórica. Era uma mulher em uma escrivaninha, escrevendo à luz de velas. O rosto pálido, os olhos intensos. Parecia inquieta. Como quem sabe que cada palavra escrita carrega um preço. Beatrice olhou para Lídia, como se soubesse que ela estava ali, e sussurrou: Eu não tive escolha. Ao acordar, Lídia entendeu que precisava buscar respostas além da razão. Procurou uma especialista em terapias regressivas e memória espiritual, recomendada por um amigo bibliotecário. A mulher, de nome Isadora, tinha mais de 30 anos de experiência com casos inexplicáveis. O tipo de pessoa que ouve mais com a alma do que com os ouvidos. Lídia levou o caderno, uma cópia das cartas, e contou toda a história.
Isadora leu tudo em silêncio. Depois, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse sentindo cada palavra. Quando falou, sua voz era serena, mas firme. Procurou uma especialista em terapias regressivas e memória espiritual, recomendada por um amigo bibliotecário. A mulher, de nome Isadora, tinha mais de 30 anos de experiência com casos inexplicáveis. O tipo de pessoa que ouve mais com a alma do que com os ouvidos. Lídia levou o caderno, uma cópia das cartas, e contou toda a história. Isadora leu tudo em silêncio. Depois, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse sentindo cada palavra. Quando falou, sua voz era serena, mas firme. Isadora explicou que certos traumas se inscrevem na alma como cicatrizes invisíveis, e que Beatrice, ao ter sua história silenciada, seus erros apagados e sua dor soterrada, havia ficado presa em um ciclo de repetição. Eduarda foi a resposta. E o preço? Lídia, mesmo sem entender tudo racionalmente, sentia que aquilo fazia sentido. No dia seguinte, voltou à biblioteca determinada a reorganizar os registros da Sala dos Espelhos. No fundo de uma gaveta esquecida, encontrou uma folha com a assinatura de Beatrice, datada de 1877. Era uma dedicatória. A mulher que um dia me ouvirá. Escrevo para você, mesmo sem saber seu nome. Lídia leu e sentiu as lágrimas caírem sem controle. Ela entendeu, enfim, que aquela biblioteca não era só um prédio antigo. Era um santuário. E o caderno de Eduarda não era um diário. Era um espelho que refletia uma dor que atravessou séculos e uma mulher que, mesmo sem saber, nasceu para ser a última página de uma história que nunca pôde ser lida. Na semana seguinte, a biblioteca reabriu. Poucas pessoas voltaram de imediato. A notícia da morte de Eduarda ainda ecoava nas redes sociais da cidade, nas conversas sussurradas dos cafés, nos corredores da escola onde ela estudava. Alguns a chamavam de a garota que morreu escrevendo. Outros murmuravam histórias de assombração. Mas Lídia sabia. O que habitava aquele lugar não era terror, era memória. E memória, quando não é ouvida, assombra. Foi com essa certeza que ela tomou uma decisão ousada. Organizaria uma leitura pública do caderno de Eduarda. Não como um espetáculo, mas como um ritual de escuta. Um pedido de atenção para palavras que haviam atravessado o tempo. Convidou poucas pessoas, colegas de Eduarda, 2 professores, a bibliotecária-chefe do município e, com relutância, a mãe da jovem. Ela chegou em silêncio, vestida de azul escuro, com os olhos fundos de quem já chorou tudo o que podia. Lídia posicionou cadeiras em semicírculo na Sala dos Espelhos. A mesa central, onde Eduarda costumava escrever, ficou vazia. Sobre ela, repousava o caderno preto, agora com uma fita branca ao redor, como se fosse um livro sagrado. A sala estava diferente naquela manhã. O sol entrava filtrado pelas janelas antigas, criando feixes de luz que pareciam atravessar o ar em câmera lenta. Havia um cheiro leve de lavanda no ambiente, o mesmo perfume, o mesmo silêncio. Lídia limpou a garganta. Hoje não vamos ler um conto, nem uma ficção, vamos ouvir uma alma. E começou. As primeiras páginas falavam sobre Beatrice, sua infância na França, a solidão nos corredores de uma mansão gélida, o amor proibido por Julien, a descoberta da traição. A cada linha, a atmosfera parecia se adensar. Não era só atenção, era envolvimento. As pessoas não apenas ouviam, elas lembravam, sentiam. A mãe de Eduarda chorava baixinho. Na metade do caderno, os textos mudavam. Tornavam-se mais caóticos. Cartas interrompidas, frases repetidas, palavras riscadas como se Beatrice, ou Eduarda, estivesse lutando contra o que precisava dizer, ou contra o que já não conseguia esquecer. E então vieram as confissões. Julien morreu sem saber o que eu fiz. Eu nunca toquei o cálice, mas desejei a morte dele tantas vezes que, quando ela veio, senti alívio e culpa, como se o veneno tivesse sido minha ausência. Escrevi para tentar me salvar, mas toda linha era um espelho, e o espelho sempre mostra quem somos.
Lídia parou de ler. O silêncio que se instalou era diferente de qualquer outro. Era um silêncio que escutava. Na mesa, as últimas páginas estavam soltas, algumas datilografadas, outras escritas à mão, com tinta escurecida pelo tempo. E no fim, uma folha branca, com apenas 2 frases. Se alguém puder me perdoar, que o faça em voz alta, porque eu não aguento mais escutar só o que sussurro a mim mesma. A mãe de Eduarda se levantou. Caminhou devagar até a mesa, tocou o caderno e disse: "Eu te perdoo, filha. Se você foi Beatrice, se você apenas ouviu Beatrice, ou se foi apenas você mesma, eu te perdoo." Nesse instante, a janela ao fundo se abriu sozinha. Um vento leve percorreu a sala. Nenhum dos presentes falou, mas todos sentiram. A temperatura mudou. O cheiro da lavanda ficou mais forte por alguns segundos. E então, cessou. Lídia fechou o caderno com cuidado. A fita branca foi amarrada de novo. Ninguém aplaudiu. Não era um evento para palmas, era um ritual de passagem. Naquela noite, todos os que estiveram na sala sonharam com a mesma imagem. Uma mulher de cabelos presos, vestindo roupas do século XIX, sentada diante de uma escrivaninha, sorrindo. Ao fundo, uma lareira acesa. E uma sensação indescritível de paz. A leitura se espalhou. Pessoas começaram a visitar a biblioteca não apenas por livros, mas para sentar no banco onde Eduarda escrevia. Para tocar com respeito o tampo da mesa, para dizer algo em silêncio. Algumas levavam cartas, outras, flores. Lídia nunca mais viu o caderno da mesma forma, nem a si mesma. Ela entendeu, enfim, que Eduarda não quis ser lembrada como uma escritora. Ela quis ser ouvida como uma alma. E ao fazer isso, deu voz àquelas que foram silenciadas. O inverno chegou silencioso, como se não quisesse atrapalhar o luto. A biblioteca passou a receber visitantes diferentes. Pessoas que não iam em busca de livros, mas de algo mais difícil de encontrar: significado. Homens e mulheres sentavam-se por horas diante da escrivaninha onde Eduarda costumava escrever. Alguns choravam. Outros escreviam bilhetes e deixavam ali, como se falassem com ela, ou com algo dentro deles. Lídia continuava seu trabalho como sempre, mas havia algo novo no seu jeito de caminhar, de falar com os leitores, de folhear os livros. Era como se, depois daquela leitura pública, ela tivesse compreendido que bibliotecas não são apenas depósitos de conhecimento. São túmulos de palavras que ainda esperam ser ressuscitadas. Certa tarde, sozinha na sala dos espelhos, ela viu seu reflexo de um modo diferente. O vidro da janela devolvia sua imagem embaçada pela luz do sol poente. Mas, por um instante, apenas um, ela teve certeza de que não estava sozinha. Havia outra mulher refletida ali, não ao lado, mas por dentro. Ela piscou. E era só ela novamente, mas o frio na espinha ficou. Naquela mesma semana, Lídia decidiu fazer algo que vinha adiando há meses. Ela abriu a caixa de cartas de Beatrice e recomeçou a leitura. Dessa vez, com calma, com reverência e com um propósito. Separou as cartas por ordem cronológica. Comparou com o que Eduarda havia escrito e percebeu que muitos trechos do caderno não eram exatamente releituras, mas continuações. Era como se Beatrice tivesse voltado para terminar, através de Eduarda, o que jamais conseguira concluir. Entre as cartas, havia uma que chamava a atenção. Estava amarelada, mas intacta, datada de 1877. Não estava endereçada a ninguém em específico. Apenas começava com: "A quem encontrar estas palavras?" Era uma confissão. Beatrice contava que havia amado Julian com fúria, não com ternura, e que, ao descobrir sua infidelidade, não o matou com veneno, mas com silêncio. Disse que desejou a morte, que amaldiçoou cada mulher que ousasse tocá-lo, e que, quando ele adoeceu de forma súbita, não sentiu pena. A carta terminava assim: "Minha pena não foi a solidão, foi sobreviver àquilo que fiz, e escrever foi meu único modo de continuar respirando. Se um dia a alma retornar,
que encontre as palavras, porque a lembrança é a única chave para o perdão. Lídia copiou a frase num papel à parte e colocou em uma moldura de madeira. Deixou sobre a escrivaninha, ao lado de uma pequena foto de Eduarda, e embaixo escreveu: "A história termina quando é ouvida." Meses depois, durante a reinauguração simbólica da biblioteca, uma jovem garota aproximou-se de Lídia com um caderno nas mãos. Tímida, disse: "Posso escrever aqui também?" Lídia sorriu. "Claro, mas o que você quer escrever?" A garota hesitou. Depois respondeu: "O que eu sinto, o que ninguém mais escuta." E foi então que Lídia entendeu. Eduarda não havia morrido apenas para contar a história de Beatrice. Ela havia vivido para abrir espaço para outras vozes, voar para o fundo do espelho e fazer dele um portal. Naquela noite, Lídia voltou à sala dos espelhos sozinha. Acendeu uma vela, colocou um papel em branco sobre a mesa e esperou. Nada aconteceu. Nenhuma aparição, nenhum sussurro, mas dentro dela, uma calma profunda, como se uma porta tivesse sido fechada com cuidado e outra acabasse de se abrir. Nos corredores da cidade, ainda sussurravam histórias sobre Eduarda. Uns diziam que ela era sensitiva, outros que tinha enlouquecido. Mas os que a amaram sabiam. Ela era uma ponte entre o que fomos e o que ainda precisamos lembrar. Na última página do caderno, que por muito tempo ninguém havia notado, havia apenas uma frase escrita em letras pequenas: "Se lembrar dói, é porque ainda importa." Lídia fechou o caderno e, pela primeira vez, sentiu que a história finalmente descansava. Se você gostou dessa história, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também sente que algo ainda está inacabado e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.